A doença que se instaura primeiro no nosso campo de energia, para depois ser sentida em nosso corpo físico, é sempre uma forma de mensagem que o universo e que nós mesmos estamos encaminhando para nós, que diz, entre outras coisas, que há algo errado. Há alguma perspectiva aí desequilibrada. Assim, quando ela surgir, quando este desequilíbrio em alguma área da sua vida aparecer, é importante que você se pergunte: o que essa doença significa? O que eu posso aprender com ela? Eu vou dar um exemplo sobre essa questão da mensagem que as doenças muitas vezes passam para nós. Durante bastante tempo, eu tive uma saúde muito boa. Não tinha sequer um resfriado. Mas esse ano aconteceu um fato de que durante 2 meses, de forma recorrente, eu fiquei gripada, acabei desenvolvendo uma rinocinusite e que estava difícil de ser resolvida, o que não era um quadro comum para mim. E assim como vocês, eu também estou buscando melhorar, estou buscando várias formas de me autoconhecer ou de melhorar a minha energia, e eu recorri aos meus mentores, né? Então eu fui receber Reiki da minha mestre Reiki, eu fui fazer uma sessão de Theta Healing da minha mentora no Theta Healing, para eu tentar entender o que estava acontecendo com o meu sistema, que embora os meus hábitos tivessem melhorado e eu estivesse me conectando mais comigo mesma, essa doença se manifestou e ela não ia mais embora, né? E naquele momento o que elas me disseram foi para que eu estivesse mesmo em uma conexão mais profunda, me questionando o que aquela doença estava querendo me dizer. E ela me trouxe uma resposta, né? Então, em meditação, eu perguntei o que aquele desequilíbrio estava querendo me mostrar, e a frase que me veio foi justamente esta, né? Que aquela doença estava me mostrando que eu tinha uma perspectiva desequilibrada de vida. E aí eu comecei a olhar para as diversas áreas da minha vida, tentando entender da onde que esse desequilíbrio estava surgindo. E aí eu comecei a perceber que eu estava demandando muita energia para algumas questões, enquanto outras estavam lá sendo deixadas de lado. E que havia ali uma questão bem específica com o chakra laríngeo, que tem a ver com a nossa expressão da nossa verdade. Então haviam coisas que eu estava observando, que eu estava vivenciando na minha vida, e que eu não estava conseguindo comunicar de uma forma eficiente o que estava acontecendo. E, portanto, o meu corpo, um sinal de alerta e também de respeito, eu acredito, me trouxe, né, esse desequilíbrio, esse mal-estar, para que eu pudesse, de alguma forma, parar e olhar para o que estava acontecendo. E após as sessões do Theta Healing, as sessões de Reiki, após também o uso, né, de medicamentos, consultas com o médico, porque isso também é importante, felizmente passou. Mas é um exemplo de como muitas vezes a resposta ela está dentro de nós. Aliás, muitas vezes não, sempre está, só que a dificuldade é da gente fazer essa conversa interna e encontrar as respostas certas. Mas quando a gente se coloca nessa posição, né, dessa conversa íntima com o nosso âmago, nós temos aí uma grande possibilidade, um universo de possibilidades para encontrarmos o caminho em direção à cura. Então a cura é um caminho de volta até o nosso âmago, que você pode conhecer por outros nomes, como eu superior, alma, centelha divina. O nome em si não importa muito. O importante é que saibamos que dentro de nós existe um conhecimento ainda inexplorado e que a partir deste conhecimento é que nós vamos reconhecer a verdade universal. Então, da próxima vez que você passar por alguma situação de doença, eu te sugiro que você se faça algumas perguntas. Por exemplo, onde está o desconforto e a dor em sua vida?
Em qual área? Há quanto tempo você sente esse desconforto e essa dor? O que é que ele lhe diz? E o que você já fez para resolver? O equilíbrio surge na nossa vida ao darmos ouvido às nossas dores. Elas são uma grande oportunidade para a nossa evolução e para o nosso crescimento. A saúde, ela é o resultado de uma integração do nosso lado luz com o nosso lado sombra, das nossas alegrias e tristezas, das nossas dores e vitórias, da nossa criança interior, sabedora de um amor incondicional, com o nosso adulto racional. Não existe cura em um ser que é desintegrado de sua história. A cura está em integrarmos todas as nossas partes, sejam aquelas que gostamos e aquelas que não nos agradam muito. Para ajudar você a fortalecer a sua aura dentro desse processo de autoconhecimento, sabedor, é claro, de que isso não é o bastante para a nossa cura, mas é algo que contribui, eu vou passar algumas dicas do que você pode fazer. Por exemplo, levando em conta que a nossa aura se afeta muito em relação aos nossos pensamentos e sentimentos, vigiar os nossos pensamentos mais habituais e os sentimentos que cultivamos, principalmente os sentimentos de ciúme, inveja, raiva, ódio, é um bom começo para reequilibrar aí a nossa aura, ou para não deixá-la se desequilibrar. Também cuidar do corpo, fazer atividades físicas que tragam prazer, e da mente através da meditação, da leitura, enfim, outras atividades que você pode encontrar aí algum prazer para equilibrar esse corpo e mente. Você também pode buscar fazer coisas que te tragam alegria, prazer, fazer limpezas no seu campo de energia e também utilizar a oração. Uma coisa bastante importante, né? O uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, são substâncias que prejudicam de forma demasiada a nossa aura. Isso em qualquer quantidade. Então, mesmo aquela cervejinha lá do final de semana, ela não contribui em nada para que o nosso campo de energia se mantenha limpo. Porque é um hábito que, felizmente ou infelizmente, é um hábito nocivo para a nossa saúde de modo geral. Talvez seja um hábito bom para cultivarmos com os amigos, porque é um momento de descontração e de lazer, mas que a gente pode incluir outras coisas, que não necessariamente a bebida alcoólica. Todos nós intuímos alguns aspectos sobre a realidade energética que nos cerca, esse mar de energia do qual nós fazemos parte. Muitas vezes essa intuição, ela vem uma sabedoria que nós não sabemos de onde sabemos. Por exemplo, quando nós estamos em algum lugar e uma pessoa entra naquela sala e de repente a gente sente uma vibração esquisita, estranha vindo daquela pessoa, de alguma forma a gente sabe que não vai se dar bem com ela, ou que talvez a gente não chegue a ser pessoas tão próximas, tão íntimas, E que isso às vezes se confirma conforme o tempo de relacionamento que nós mantemos com esta pessoa. O contrário também acontece, nós chegarmos no local, não conhecermos ninguém e de repente de cara a gente já se simpatiza com uma determinada pessoa, como se as nossas energias ali combinassem, como se a gente estivesse em sintonia, como se já se conhecesse há muito tempo. Isso também acontece com os ambientes, Às vezes a gente chega num ambiente, sente que é um ambiente mais carregado, as pessoas costumam falar, nossa, esse lugar tem uma energia pesada, Então tudo isso são formas que a nossa intuição nos traz de como nós percebemos este campo de energia que nos circunda. Mas existem algumas pessoas que desenvolvem o que nós chamamos de alta percepção sensorial, também conhecida como clarividência.
são pessoas que têm uma grande capacidade intuitiva e que também se preparam, estudam, né, para que desenvolvam este dom, esta habilidade. Essas pessoas são capazes de ver a sua própria aura e também de ver a aura das outras pessoas. É possível desenvolver essa alta percepção sensorial através de um estado ampliado de consciência, que muitas vezes pode ser alcançado através de práticas meditativas. Essas práticas meditativas podem ser feitas de diversas formas. É importante que você escolha aquela que mais se adequa à sua característica, né? À sua forma de ver as coisas, a sua maneira de se sentir bem diante da meditação. No livro Mãos de Luz, da Barbara Ann Brennan, a autora sugere alguns exercícios de meditação para visualizar as diferentes camadas da aura. Por exemplo, na primeira camada, ela sugere andar, meditar e entregar-se a um relaxamento profundo. Para visualizar a segunda, meditar sobre um estado pacífico de bem-estar. Para visualizar a terceira camada, ela sugeriu fazer exercícios de concentração mental, focando a nossa atenção em um objeto. Para visualizar o quarto nível, ela sugeriu meditar sobre uma luz rósea do amor ou focalizando o amor por uma flor, por exemplo. Para o quinto nível, ela sugeriu meditações sobre sons ou sobre prestar atenção em algo específico. Para o sexto nível, meditar se identificando com a consciência de Cristo. E para o sétimo nível, usar o seguinte mantra: fique quieto e saiba que eu sou Deus. Para além dessas meditações, o mais importante mesmo é você focar a atenção em si mesmo. Tentar desligar aquele barulho que muitas vezes acaba inundando a nossa mente e que acaba nos desviando de prestar atenção em como nós estamos, no que temos a fazer diante da nossa vida. Quanto mais nós ampliamos a nossa consciência, mais estas autopercepções sensoriais se desenvolvem. Mas para isso, é claro, é necessário um grande trabalho de estudo, prática e crescimento pessoal, principalmente para que nós possamos aprender a distinguir o que é nosso do que é do outro. Eu tenho desenvolvido esse trabalho aí no período em que eu estou trabalhando com o Reiki. Ainda não sou uma clarividente, não tenho uma alta percepção sensorial, mas hoje já consigo, durante as sessões de Reiki, ter uma percepção intuitiva de situações que estão desequilibradas dentro do campo energético daquela pessoa. O fato de eu ter feito a terapia multidimensional, também já ter o curso de formação Theta Healing, também tem contribuído para esse desenvolvimento dessa percepção mais ampliada do campo de energia que me circunda. Então, muitas vezes durante a prática do Reiki, eu consigo ali identificar pelos chakras ou pelos pontos, pelos meridianos onde é realizado o Reiki, alguns locais onde há um desequilíbrio maior. E sabedora de todas essas informações sobre os chakras, nós damos essa devolutiva muitas vezes para a pessoa no final da sessão e às vezes com certo espanto ela me traz a informação de que aquilo tem sim a ver com a situação que fez com que ela procurasse o Reiki. Eu lembro inclusive de uma situação que eu estava atendendo uma pessoa e ao final da sessão eu dei essa devolutiva, E ela me perguntou assim, se aquilo que eu estava vendo ali poderia ter alguma relação com o que ela estava pensando durante a técnica. E é possível sim. Se a gente considerar que no momento que a gente está ali fazendo, aplicando a sessão de Reiki, nós estamos liberando aquela energia que ela pode se dar de uma forma como pensamento, essa forma pensamento pode chegar até os centros superiores da pessoa e se traduzir em imagens mentais.
em lembranças, né, em pensamentos e em sentimentos. Por isso, não raro, durante a prática do Reiki, algumas pessoas se emocionam, né, porque é liberado ali emoções reprimidas, pensamentos reprimidos, lembranças que estão ali há muito tempo produzindo algum sofrimento. Bom, quando eu estava fazendo essa pauta, eu pesquisei bastante exercícios para ajudar você a desenvolver essa percepção da sua aura. É claro que aqui esse exercício não vai capacitar você para ver os 7 níveis da aura, mas é possível, com um certo treino, visualizar ali as primeiras camadas ou a primeira camada da aura, que você vai ver que ela vai aparecer de uma forma mais esbranquiçada, como uma certa névoa ao redor das suas mãos. Então, como que você vai fazer esse exercício? Você vai pegar uma folha em branco, de preferência, né, sem pauta. Aqui eu vou usar o exemplo do quadro, só para dar para vocês essa ideia. Então, você vai pegar uma folha em branco, você vai fazer um ponto nessa folha e você vai colocar a sua mão próxima a esse ponto. Mais ou menos assim. E a ideia qual é? É que você vai focar a sua atenção para esse ponto que está ali acima da sua mão, desviando o foco dos seus dedos e da sua mão. Com o tempo, depois de alguns segundos, você vai observar uma espécie de uma névoa branca entre os dedos. Se você quiser, você pode inclusive colocar a sua mão aberta, que isso vai facilitar a sua visualização, para que você possa reconhecer esse espaço, né, que se abre entre os dedos. E você também vai notar muitas vezes que o contorno, né, de um dos dedos, que seria a aura, ele acaba encostando no outro. Por quê? Como a gente falou, não existe espaço vazio, né? Então, você muitas vezes vai ficar difícil para você identificar com nitidez o contorno específico do dedo, né? Mas esse é um exercício dos que eu fiz, né, com base no meu estudo sobre como visualizar a aura, eu achei mais fácil de conseguir identificar. Existem outros, né? Se você quiser, a gente até pode fazer outro vídeo aqui no canal trazendo outras dicas, mas essa eu achei assim a mais eficiente. Então eu trouxe aqui para vocês para mostrar, né, dar um gostinho aí para você também poder experimentar como é que é essa sensação, né, de ver algo que a gente não está muito habituado a enxergar no nosso dia a dia. Eu vou trazer aqui rapidamente, então, mais ou menos o que as cores da aura querem dizer. Mas uma coisa bem importante salientar em relação a esse assunto é que a nossa aura ela não tem uma cor única, né? Cada camada da nossa aura, ela possui uma cor. E também alguns sentimentos e emoções que a gente alimenta também possuem uma cor, uma frequência específica. E isso às vezes fica muito misturado. Então o que a gente pode dizer dessas cores é que assim, na maior parte da aura a gente observa a cor tal, né? Mas não que a aura toda da pessoa seja necessariamente daquela cor. É a cor predominante, vamos dizer assim. Então, as auras claras e brilhantes geralmente revelam, né, uma pessoa com uma boa saúde, pensamento positivo, uma pessoa que está alegre. Já uma aura opaca e desbotada indica doença, tristeza, luto. Também é comum em pessoas depressivas. Aquela expressão parece que tem uma névoa, uma nuvem, né, na cabeça. Isso acontece mesmo, né? Quando a pessoa está com muitos pensamentos negativos, alimentando ali muitos sentimentos ruins, ela pode sim formar uma espécie de névoa cinza por sobre a cabeça. E isso é observado nas auras dessas pessoas. A cor vermelha geralmente indica uma pessoa ativa, muito saudável e forte, que tem uma ênfase mais direcionada na sua vida ao mundo material, porque é a cor do chakra básico, né? Já o vermelho escuro, ele pode denotar um sentimento de frustração, de raiva, de irritabilidade, como a expressão vermelho de raiva. O rosa sinaliza uma pessoa amorosa, carinhosa, compassiva, gentil e empática. O laranja indica ambição,
E o amarelo, uma pessoa intelectual, né? Porque ele está relacionado com o nosso terceiro chakra, que é a cor do chakra do plexo solar. O verde remete à criatividade e à energia curativa. Também uma pessoa sensível, autoconfiante, alguém que não quer briga com ninguém, que busca paz, uma pessoa passiva. Já o verde sujo, um verde musgo, seria a cor de uma aura de uma pessoa que está com sentimento de inveja. O azul também remete à sensibilidade, à calma, à sinceridade e à cura. O púrpura se tem conexão com pessoas com poderes psíquicos, ou seja, geralmente é a cor das auras das pessoas que são médiums, né, bastante espiritualizadas. A branca remete à pureza, à verdade, à perfeição e o amor ao próximo. Essa é uma aura muito difícil de ser vista, porque é uma aura como a de Jesus Cristo, por exemplo. E se você é cristão, ou mesmo que não seja, mas já deve ter visto alguma imagem de Cristo, né? E há um halo luminoso sobre a cabeça dele em algumas imagens santas. Bom, esse halo é semelhante à aura, né? Ele tem nossa aura, ela tem um formato ovalado, né? Então, se você observar algumas imagens religiosas, mostram Jesus Cristo com esse halo branco luminoso e ao redor dele uma cor dourada, que o ouro é a cor da aura. Ouro, ela simboliza a ligação com Deus e o serviço à humanidade. O amor divino, que é claro, foi muito pregado e desenvolvido por Jesus Cristo. A cor prata da aura está relacionada aos dons de comunicação e também são pessoas que são espiritualmente mais evoluídas. Já o preto, que não necessariamente aparece em toda a aura, pode aparecer em alguns pontos da aura, revela pessoas negativas, depressivas e com dificuldades emocionais. Se restou alguma dúvida sobre algum tema que eu abordei aqui a respeito da aura, eu peço para você deixar o seu comentário aqui embaixo. Assim a gente pode construir um vídeo aí mais direcionado para o seu interesse. Eu espero que você tenha gostado, foi um vídeo que deu bastante trabalho para fazer, mas também é muito prazeroso falar sobre esse assunto. Então eu agradeço você que me acompanhou até aqui. Namastê!